Bom dia, comunidade. Meu nome é Thiago Bom dia, comunidade. Meu nome é Lívia. e é um prazer receber vocês aqui hoje na nossa casa. Estamos aqui reunidos mais uma vez virtualmente, né, para mais uma série que começou semana passada sobre quarentena, uma parada estratégica. Né, por motivos já conhecidos de todos, nós não podemos estar reunidos hoje lá no teatro, mas a gente vai fazer o possível para que todo domingo nós nos reunamos aqui virtualmente. Exatamente. A gente não sabe até quando isso vai acontecer, mas assim que as coisas melhorarem, a gente vai avisar vocês através das redes sociais, através dos nossos canais, onde a gente pode estar interagindo, como o YouTube, Instagram, WhatsApp. E eu queria lembrar também que, para você que está nos conhecendo agora, a nossa comunidade reúne todo domingo de manhã, às 10 horas da manhã, no Teatro Manauara. Esse é já o terceiro domingo que estamos reunindo na sua sala, no quarto da sua casa, na sua mesa de café da manhã, e pra gente é um prazer. Então aproveita que você está aqui nessa live e já curte, já compartilha com seus amigos nas redes sociais, comenta, vamos tentar estreitar esses laços que estão um pouco distantes através de comentário e saber como está a vida um do outro, né? É isso aí, pessoal. Eu acho que todo mundo está tendo uma experiência de como estreitar os laços mesmo à distância. Então, eu acho que quase todos já fizeram algum tipo de reunião virtual e a gente também tem tentado estreitar esses laços, né? A gente não pode ficar sozinho. Então, nós temos, como a Lívia falou, as nossas redes sociais, nós temos o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube. Você pode escutar as palestras, não só essa de hoje, mas também as anteriores, não só as virtuais, mas as presenciais que eram lá no teatro. A gente consegue também assistir essas palestras no YouTube. Exatamente. E a gente também quer lembrar vocês que está começando mais um módulo do Viva a Palavra. O Viva a Palavra é o nosso ambiente de estudo da palavra, né? E a gente convida você a participar, se inscrever, manda um WhatsApp pra gente, comenta, manda um inbox. O Ulisson vai estar comandando aí agora esse próximo módulo. E a gente gostaria muito que você pudesse participar, pudesse inscrever sua família e assim, virtualmente, por enquanto, a gente poder ter acesso, poder juntos estudar mais a palavra de Deus. É isso aí, pessoal. E nesse momento de quarentena, que a gente está isolado, mesmo quem não está conseguindo ficar em casa o tempo todo, por alguma razão tem que trabalhar, a gente sabe que está ficando muito mais tempo em casa. Então, além de atualizar as séries na Netflix, assistir mais filmes, né? Aqui, por exemplo, aqui em casa, a gente está atualizando a leitura da Bíblia. Então, fazia tempo que a gente não reunia com tanta frequência, assim, chamava as crianças para a gente ler a Bíblia, chamava a esposa, fazia muito tempo que a gente não fazia isso com tanta frequência, né? Orava junto, isso tem sido uma excelente experiência, né? Você também eu aconselho a, sempre que possível, reúna a família e tenha um momento nesse caos absurdo que a gente está, não só em Manaus, como mundialmente, a gente tem um tempo de se consagrar a Deus, de debruçar na Bíblia e ter essa experiência. E se você está sozinho, não fique sozinho, tá? Como a gente já disse aqui outras vezes, nós temos algumas ferramentas, nós temos o WhatsApp, nós temos o Instagram. Entre em contato com a gente, olha, eu estou sozinho, e a gente vai tomar um café. Não um café físico nesse momento, mas a gente consegue olhar um no olho do outro virtualmente e consegue bater um bom papo para que ninguém fique sozinho nesse momento. Exatamente. E você ora comigo agora, nessa manhã? Senhor, nosso Deus, nós te somos gratos, Senhor. Somos gratos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos, Pai. O Senhor permitir que essas ferramentas, que a tecnologia também ela sirva, Senhor, para o reino, sirva para os teus filhos, Senhor, serem encorajados. Senhor, eu te peço que tu venha visitar nessa manhã cada família, Senhor, cada coração, cada pessoa que está aqui, Senhor, com a gente, que está aqui interagindo. Deus, fala com a gente essa manhã, fala através de cada louvor, fala através da tua palavra. Senhor, a gente precisa de ti. Senhor, nesse momento que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa nos fortalecer. Senhor, que o Senhor possa visitar o nosso lar, visitar o nosso coração, Pai. Deus, eu te peço que tu venhas dirigir nossos passos, nossos caminhos, venha abençoar a nossa semana, Deus. A gente precisa de ti, Pai, cada vez mais.
Vem se mostrar para nós nessa situação e que a gente possa passar por ela, Senhor, mais encorajado, Senhor, mais maduro espiritualmente. Deus, é o que eu te peço e que te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e fica com a gente. Desfruta com a gente. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando
É tão profundo e tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo e tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo e tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Na nossa série, a gente vai ver Jesus como The Good Doctor, aquele que cura todas as doenças. E a história de hoje, a gente vai falar sobre Jesus cura o filho de oficial. E essa historinha a gente pode ler no capítulo de João, dos versos 43 ao 54. Vocês lembram que na época de Jesus, ele passeava por muitas cidades, ele era conhecido por muita gente. E ele era bem recebido, porque as pessoas sabiam das suas histórias de milagres, sabiam o que ele podia fazer. E essas histórias acabavam sendo contadas de boca em boca pelo povo. E aí, era como se fosse uma espécie de fofoca do bem, sabe? Jesus sabia que o profeta não era bem recebido na sua terra, mas ele voltou lá para Galiléia. Lembra da Galiléia, naquele lugar onde ele transformou a água em vinho? Pois é, exatamente para lá que ele voltou. Ele chegou lá, os galileus lhes deram boas-vindas, porque já sabiam o que ele tinha feito durante a Páscoa, tinham feito muitos milagres já. Quando todo mundo estava falando a respeito de Jesus, o oficial do rei estava com um filho muito doente. Ele sabia de tudo que as pessoas tinham falado a respeito de Jesus, dos milagres que ele tinha feito. Então ele sabia que ali em Jesus ele podia encontrar a cura. Talvez o filho dele tivesse uma doença bem parecida com o que a gente vê hoje do coronavírus, afinal ele está com febre muito alta. Isso deixou o pai bem preocupado. Só que ele tomou uma decisão diferente. Sabe o que ele fez? Ele foi lá com Jesus e ele teve uma conversa tete-a-tete. Só Jesus e o oficial. Então, ele estava triste, muito triste, porque
Nenhum pai gosta de ver o filho triste, sabia? Por isso que os pais aperreiam para comer, aperreiam que você tem que obedecer. Então, esse homem estava muito triste e chegou lá e conversou com Jesus. Jesus, meu filho tá muito doente, Jesus. E eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Jesus sabia que precisavam ver mais milagres acontecendo para que pudessem crer nele. Então, ele com muita calma falou que ele podia ir, porque o filho dele tinha sido curado, que ele não precisava mais se preocupar com isso, que o filho dele estava vivo. Esse homem saiu dali mais animado, né? Porque ele teve uma palavra de esperança. Ele sabia que ele podia confiar em Jesus. Isso se chama fé. Ele simplesmente confiou. Ele saiu dali certo de que Jesus tinha feito alguma coisa pelo filho dele. E aí, ele voltou lá para a cidade dele, lá para Cafarnaum. E Jesus continuou ali, só com o poder da palavra dele. Ele disse, vai, que teu filho já está curado. E ele não duvidou. Ele sabia, sim, que o filho dele estava diferente naquele momento, porque Jesus já tinha dito aquilo. E aí, ele seguiu o caminho dele, com o coração mais leve, sabendo que Jesus já tinha feito acontecer alguma coisa. E quando ele estava no caminho de Cafarnaum, ele foi recebido pelos servos da casa dele. E aí, eles contaram para ele que o filho dele estava bem. Quando ele chegou lá, os servos já estavam com uma cara melhor, né? De que algo tinha acontecido. Então, quando ele perguntou o horário, ele sabia que exatamente foi a hora em que Jesus falou que o filho dele estava bem, que o filho dele estava vivo. Ele ficou feliz, jubiloso, porque ele sabia que tinha sido Jesus quem tinha feito a cura acontecer. Ele recebeu a ordem, saiu dali confiante, da mesma forma que a gente pode ter essa certeza que em Jesus a gente pode confiar. E aí, gostaram da historinha? Então bora lá desenhar nossa história também? Desafio vocês a contar essa história de uma forma diferente, com seus desenhos, tá bom? Beijo! E agora a gente vai ver um versículo bem legal, muito parecido com tudo que a gente viu. A gente precisa cuidar do nosso coração, orar, manter nossa vida de oração e obedecer a palavra do Mestre, tá? Beijo, bom domingo e tenham um ótimo momento em família. Beijão! Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Olá, comunidade viva. Que bom a gente estar aqui hoje de manhã para mais um momentinho nosso em comunidade. Se você é nosso convidado, acessou essa live por influência de alguém da nossa comunidade, seja muito bem-vindo aqui hoje de manhã. Tem sido muito bom a gente aproximar um pouquinho da distância à medida que tá cada um na sua casa fazendo essa quarentena, mas também até mesmo aqui agora nessa live poder ver o comentário de todo mundo, interagir com vocês. É uma proximidade muito boa, então que bom que você está aqui agora de manhã. No domingo passado a gente começou uma série chamada Quarentena, uma parada estratégica, e quem inaugurou essa série foi o PG, o Paulo Gilson, com o tema solitude. E essa série, ela foi desenhada para que a gente visite algumas ferramentas e algumas virtudes que a gente pode acessar nesse período de privação, onde a gente está recluso forçadamente ou até mesmo exposto a situações que a gente não esperava viver, né? E a gente pode trabalhar alguns aspectos da experiência humana e de sentimentos, de estruturas que têm sido
presentes na nossa rotina atual. Então, se você não assistiu a palestra na semana passada, eu te encorajo aqui mesmo no YouTube, segue a ACM Viva e dá uma olhada na palestra da semana passada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre compaixão nesse tempo de privação. Compaixão, esse sentimento que é muito provocado por pessoas que querem fazer o bem, que entendem a importância do outro, mas também é um sentimento que é proveniente de percepção e de empatia. O que é isso? A empatia em si, ela tem um quê de um compartilhamento afetivo, um contágio emocional, mas a compaixão, ela é um sentimento de pesar, de sentir o outro, sim, mas compelido pelo desejo de interromper o sofrimento alheio. A vontade de mudar aquela situação para por outra pessoa, né? E curioso que, seja lá quem for que está aí desse lado, eu tenho certeza que na sua caminhada você teve a oportunidade, sim, de passar por uma circunstância e ver alguém em perigo, ou em sofrimento, ou em angústia, e oferecer ajuda. Como também já teve a mesma situação onde você não ofereceu ajuda. E o Daniel Goleman, ele é um jornalista americano, e narra um estudo que responde por que é que às vezes nós sentimos com empatia a dor do outro, somos tomados por compaixão e mesmo assim, ora escolhemos auxiliá-los e resgatá-los e prestar socorro, ora escolhemos não fazê-lo. E esse estudo, ele aconteceu no Seminário Teológico de Princeton, lá nos Estados Unidos, e se deu da seguinte forma: eles pegaram estudantes e disseram que eles tinham que ensinar acerca de um texto que você conhece muito bem, provavelmente, está lá em Lucas 10, o texto do bom samaritano. E o texto vai dizer que, e aí você pode ler comigo lá em Lucas 10, do versículo 30 ao 37. O texto vai dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes lhe tiraram roupas, espancaram-lhes e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E ainda assim, também teve um levita que, quando chegou ao lugar e o viu, passou por outro lado também. Aí o texto vai dizer que um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem da narrativa e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver com ele. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante, né? E respondendo à pergunta de Jesus. E o mestre da lei falou: aquele que teve misericórdia dele. E Jesus respondeu: vá você e faça o mesmo. Está lá em Lucas 10. Então, esses estudantes, eles foram instigados a pregar sobre isso, e a outra metade deles poderia pregar de qualquer outra coisa. Um a um, à medida que o seu agendamento tinha sido feito para aquela apresentação, iam ao auditório palestrar. No caminho, a faculdade colocou um senhor sentado no meio-fio, com dor abdominal e gemendo de dor no caminho desses estudantes. E aí você pode pensar, a pergunta é: o fato deles terem meditado nessa passagem, que é exatamente a respeito desse cenário, fez com que eles parassem e auxiliassem aquele homem? A resposta do estudo é que não. Por quê? E aí ele aponta 2 coisas que nos impedem, que nos determinam as nossas decisões aqui. Os 2 fatores principais foram: esses estudantes estavam atrasados e com muita pressa para chegar no lugar em que eles dariam a palestra e, portanto, ignoravam toda e qualquer circunstância à sua volta, pois estavam com o objetivo e a urgência de chegar onde precisavam, ou então que estavam tão absorvidos pelas suas próprias preocupações, pela própria tensão de dar o estudo, de dar a palestra, do que iria acontecer, que não foram capazes de perceber as circunstâncias que estavam à sua volta. E a verdade é que a mesma coisa acontece comigo e com você.
Muitos de nós não aproveitamos todas as oportunidades de auxílio à medida que você é tomado pela percepção do que está acontecendo à sua volta, que o seu coração sente a dor do outro, e às vezes você até tem um sentimento de que, assim como aquele cara, de que, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por esse homem que está exposto, está no meio de lugar nenhum e precisa de ajuda, mas nós somos distraídos porque estamos totalmente absorvidos por nós mesmos, por nossas preocupações, pelas nossas prioridades, pelo cuidado do nosso entorno e não para além dele, né? E eu quero refletir algumas coisas com você nessa primeira parte da nossa meditação hoje de manhã. Que o Cristo aqui em Lucas, ele é narrado, né? E ele simboliza, é um desenho do que era amar, cuidar e prestar socorro, principalmente em situações de risco, vulnerabilidade e perigo. Risco, vulnerabilidade e perigo. E ele fala assim, essa é a pessoa que esse é o próximo a quem eu tô falando para você amar. Quando eu digo, ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao seu próximo como a ti mesmo, sim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus colegas de trabalho, os meus vizinhos, as pessoas do meu prédio, mas também aquele por quem eu vou passar e você é um total estranho para ele. Mesmo assim, nós tivemos um cuidado desse homem. Também o texto vai dizer que, olha como esse homem responde, né? Alguém que percebeu a dor de alguém, sentiu a dor de alguém, talvez a preocupação, mas foi compelido a agir em compaixão, tomado por essa compaixão. O texto vai dizer que esse homem se aproximou, enfaixou as feridas daquele cara, derramou nelas vinho, óleo, e naquela época isso não era barato. Ele estava em viagem, provavelmente tinha as coisas na conta, bem apertadinhas. Daí ele vai dizer que ele colocou sobre o seu próprio animal, saiu do caminho dele, levou para uma hospedaria e cuidou dele lá. Daí no dia seguinte, ele falou, ei, tá aqui, ó, hospedeiro, 2 denários, é o equivalente a 2 dias de trabalho desse homem, cuida dele e quando eu voltar, eu pagarei por todas as despesas que ele tiver. E aí eu não pude evitar, mas perguntar para esse texto, que tipo de homem é esse? Quem é esse samaritano? Quem é esse cara? A Bíblia vai dizer que ele estava viajando. Eu fico pensando, ele estava com pressa e mesmo assim parou? Ele tinha um prazo para chegar e mesmo assim desviou do caminho dele? Ele era um aposentado, sabe? Ele deu 2 dias de trabalho, é como o equivalente de uma pessoa trabalhar 2 dias e dar para alguém. E eu pensei, será que ele tinha grana? E ele falou, não, pode pagar, porque a gente pensa, né? Não, mas o cara tem grana, aí até eu, né? Não sei se esse cara tinha grana ou se ele simplesmente estava disposto a dar um all-in e falar, seja lá o que for que custe, a vida dele é o bastante para mim e eu vou ajudar com tudo que eu tenho. E partilhar em tempo de escassez, como é difícil. Como é difícil quando você não sabe o que você não vai comer amanhã, se você vai receber amanhã, se você vai ter o seu trabalho amanhã ou não. E esse homem fala, cuida dele e se precisar, depois eu vou cuidar, eu vou dar para além, né? E eu não sei quanto a você, mas nesse período de quarentena, onde à medida que os recursos humanos, os recursos materiais, os recursos financeiros estão escassos e até mesmo ameaçados pela incerteza do que a gente não sabe do que vai vir adiante, a prática da compaixão, ela se torna cada vez mais desafiadora para mim e para você, porque primeiro a gente sente que talvez eu não posso ajudar, eu não tenho como ajudar. E aí lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, a Bíblia vai dizer assim, não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, porque esse tipo de esforço agrada a Deus. E Jesus era um cara que ele tinha para dar. E a gente vai falar um pouco mais disso nessa segunda metade do nosso tempo juntos. Mas eu quero dar uma pausa para você ter um momento de cantar essa oração com a gente. Talvez pedindo a Deus que, à luz do que a gente vê desse bom samaritano, um homem que a gente não sabe se tinha recursos ou não, se podia ajudar ou não, se tinha tempo ou não, que abriu mão de tudo que tinha para ajudar num momento de risco, vulnerabilidade e perigo. E a minha oração é que Jesus nos ensine
um pouco do que isso quer dizer pra gente hoje, como indivíduos, como família, mas também como comunidade. Quero aprender com Jesus. Eu quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceitos, amor sem diferença. Eu quero aprender a perdoar com Jesus. E eu também não merecia, e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero aprender com Jesus. Eu quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença. Eu quero aprender a perdoar com Jesus. E eu também não merecia, e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e
assim seja, que Ele ajude a gente, né, nessa jornada de amar como Ele ama, né, e ajudar a gente a atender o próximo com a urgência, o amor, o sacrifício necessário, né, até mesmo nessa temporada que a gente está vivendo. Nesse segundo momento, eu queria conversar, talvez na prática, né, você possa pensar, Sara, mas como perceber, né, como saber do outro, como que eu vou ter contato, a necessidade de alguém, saber como ajudar alguém. Eu conheço muitos de vocês que ficam buscando formas de auxiliar, e existe um artigo no Harvard Business Review, que é um ambiente de discussão sobre a sociedade, onde a discussão era como perceber alguém, como dar atenção, um contato real com as pessoas, né? E o autor desse artigo, ele fala, primeiro, desliga o seu BlackBerry, né? Ele primeiro desliga o seu telefone. Segundo, fecha o seu laptop e olha para quem você está falando. Terceiro, interrompe o seu devaneio acordado e dá total atenção a quem está do seu lado. Dá total atenção às pessoas que estão à sua volta. Uma outra jornalista do New York Times, o nome dela é Alice, ela fez um experimento também, onde ela marcou encontros com homens diferentes e para responder a seguinte pergunta: quanto tempo um desses homens que estavam em encontro com ela demorariam para fazer uma pergunta que tivesse a palavra você? Seja no contexto que fosse. Você gosta do quê? Você faz o quê? Né? Qualquer pergunta com a palavra você. E o resultado do estudo foi alarmante, porque muitos dos voluntários que participaram desse estudo falavam muito sobre si, contando as coisas sobre si, falando a respeito das suas atividades, dos seus sonhos, e pouco perguntavam a respeito do outro. E uma característica do Cristo, né, em todo o nosso manual, é exatamente isso: um homem que percebe e se envolve. Existe um texto em Mateus, se você quiser abrir aí agora de manhã, Mateus no capítulo 9, versículos 35 a 38, e você conhece muito bem esse texto também. A Bíblia vai dizer que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas. Daí ele vai dizer assim, e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E aí ele vai dizer que aos seus discípulos, né, que o trabalho, a colheita, a demanda é enorme, e as pessoas a responderem essa demanda são muito poucas. Aí ele fala, portanto, orem, peçam ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que envie mais voluntários, que envie mais trabalhadores para essa demanda, para que a gente consiga responder essa demanda, né, que ele chama de colheita. E Jesus, ele estabelece um parâmetro de percepção muito fantástico e desafiador para a gente. Por quê? Um homem que aonde passava, multidões e multidões e multidões se aproximavam dele. Pessoas nos seus milhares queriam a sua atenção, a entrega dele de alguma palavra de vida eterna, ou até mesmo cura, como esse texto vai dizer, olha que ele diz que Jesus ia passando por todas as cidades e todos os povoados, curando todas as enfermidades e doenças. E eu não sei se você já parou para se perceber numa situação como essa, onde tudo à sua volta parece grande demais para você. As necessidades, os medos, as ansiedades, as demandas, as pressões são muito maiores do que você. E Cristo, sendo ele 100% Deus, 100% homem, ele conseguia ter para dar. No meio, imagina um copo que não para de jorrar.
ele dava de si, ele dava dos seus ensinamentos, ele dava do seu amor, ele dava do seu, e eu vou usar essa palavra, do seu poder, porque ele tinha poder para curar as pessoas, para dizer, ó, você tá perdoado, ó. Ele vai, né, lá com Pedro, que ele fala, tinha um homem que era atormentado por anos, e ele fala, chega, já acabou, isso foi embora. E de alguma forma isso não acabava dentro dele. E eu fico pensando, qual é a fonte disso? Qual é a fonte dessa... À medida que esse homem percebia, à medida que esse homem sentia a dor do outro, o sofrimento do outro, e tomado por compaixão, como esse texto vai dizer em Mateus 9, ele tinha para dar, ele tinha auxílio para dar, ele tinha pão e peixe para dar, ele tinha esperança, ele tinha coragem, ele tinha força para lutar com justiça por aqueles que eram vulneráveis, por aqueles que estavam sem voz, por prostitutas que eram rechaçadas pela sociedade, e ele bancava isso, ele tinha, não importa quanto ele trabalhava. O nosso manual vai dizer inúmeras vezes que Jesus, ele às vezes chegava no final do dia, ele estava um bagaço, já estava indo se recolher. A Bíblia não fala bagaço, mas você consegue entender a narrativa de que Jesus curou o dia inteiro, viu pessoas o dia inteiro, e chegava à noite às vezes e alguém batia a porta dele e falava, não, pode entrar, vamos lá, o que vocês precisam? É o mar que é para parar? É a tempestade? Ok. E isso me faz pensar que a conexão que ele tinha com o Pai, a começar sendo o próprio Deus, sendo 100% Deus, 100% homem. E se você hoje vive um relacionamento real com esse Jesus, o Espírito Santo, ele está em você, é 100% ele dentro de você. E ele tinha uma conexão contínua com o Pai, que tudo tem, que tudo vê, que tudo pode. E aí você vê até mesmo o Filho desse Deus em carne, tirando um momento para estar com o Pai, em oração, e falando, se colocando diante dele, pedindo poder e força, misericórdia. E alguma coisa me faz pensar que a nossa única chance num momento de risco, vulnerabilidade, perigo, escassez, incertezas, nós só poderemos entregar compaixão, agir em compaixão, servir em compaixão, se nós tivermos para dar. E a única forma de termos é estarmos conectados com aquele que tudo tem. Com aquele que tudo tem. Aquele que tudo dá, aquele que tudo sabe. E eu não sei como é que é o seu relacionamento com Deus, eu não sei se você tem estado perto dele, longe dele, se você acredita nele ou não, se você tem estado nesse lugar onde Jesus falava, Pai, faz alguma coisa, me dá para que eu possa ir ali. Quando Jesus está naquela montanha com os seus discípulos, talvez você conheça essa passagem, ele levanta o alimento aos céus para alimentar uma multidão de quase 10, 15 mil pessoas, deixa eu fazer 5 mil. E ele fala, tá aqui, ó, o que nós temos tá aqui. E ele entrega aquele alimento para os discípulos, eles pegam os seus cestos e começam a distribuir, aquilo não acaba, porque aquilo não estava vindo do cesto, aquilo não estava vindo dos 5 pães e dos 2 peixinhos, aquilo estava vindo do alto. E eu acredito que esse é um momento que nós precisamos buscar as coisas do alto, para que a nossa compaixão alcance pessoas nesse cuidado, num tempo que tem sido difícil, cuidado até pessoal. Talvez você esteja conectado agora de manhã, enquanto estamos aqui conversando online e nos comentários, talvez você esteja num momento que alguém precisa te olhar e te ajudar, né? Pedindo, e quando Jesus, ele nesse texto, ele termina dizendo, peçam ao Senhor dessa grande seara, que mande mais voluntários, mande mais trabalhadores para essa demanda. Nós somos esses trabalhadores. Você é um desses trabalhadores. E ora, talvez você esteja conectado e você pense, Sara, no momento eu estou precisando de ajuda. Eu preciso da compaixão de alguém. A minha despensa está vazia. Eu não sei como pagar minha conta de luz. Eu não tenho saúde. Meu esposo está internado. Eu não sei o que está acontecendo com você. Mas esse é um momento que, se você não está ainda nesse lugar, nós precisamos perceber, sentir e agir em compaixão por essas pessoas, mesmo quando pouco temos para dar. E não estou falando aqui só de dar em material, não. É dar atenção, dar ouvido. Nós temos visto aqui na nossa cidade movimentos muito significativos, como a Liga
contra o coronavírus que se instalou aqui na nossa cidade, que tem produzido máscaras, tem produzido materiais para que os profissionais de saúde trabalhem em segurança. A gente tem visto pessoas doando alimentos, mercados doando alimentos, pessoas que estão ligando umas para as outras: como é que você tá? Eu posso te ajudar? Psicólogos que estão se voluntariando simplesmente para... se precisar falar comigo, se você estiver em crise de ansiedade, fala comigo. Médicos que estão atendendo por WhatsApp para que você não vá no hospital. A compaixão, ela é muito maior do que um saco de alimento. E sim, ora, um saco de alimento. Mas esse é um momento em que a gente precisa olhar para o alto e falar: Deus, seja lá o que for, o que eu tenha e o que o Senhor quiser, toma aqui os meus 5 pães e os meus 2 peixes e nos ajuda a servir o outro, a aliviar o sofrimento do outro, movidos por essa compaixão que Jesus nos provoca a viver. Essa semana, se você sabe que precisa de ajuda, se você sabe que esse é o momento que você precisa ser alvo da compaixão de alguém, busca essa ajuda, manda mensagem pra gente, entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, CM Viva, fala, pede ajuda. Mas se você também tem hoje condições de ser um catalisador de esperança, um agente de compaixão nesse momento onde as pessoas precisam de bons samaritanos, esse é o momento de vivermos exatamente o que o Cristo nos chamou para viver. Que Deus te dê uma semana fenomenal, que Deus te dê esperança, encha teu coração de paz, de alegria, de tranquilidade, e que como comunidade, seja onde você estiver, da comunidade viva ou não, que nós estejamos atentos aos movimentos de compaixão nesse tempo de privação, porque o dono da demanda, os recursos dele não acabaram, nem emocionais, nem espirituais, nem psicológicos, nem materiais ou financeiros. A gente pode contar com ele nesse momento. Que Deus te abençoe, um grande abraço e vamos continuar a nossa reunião. Erguer minhas mãos, se meu coração eu cantar sem viver, sem valor será tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Te dou, sacrifício sou, quero anunciar o teu grande amor. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir.
vocês puderam estar aqui. Bom domingo pra vocês. É isso aí, pessoal. Valeu. E se vocês quiserem entrar em contato, entra lá no direct do Instagram, Isso, papai tá certão. WhatsApp. E boa semana para todos. Tchau,